Yes! Time! Segunda aula de laboratório. Vou dar para compartilhar, óbvio que sem compartilhar não adianta nada, vocês não vão poder ver o que está acontecendo. Aí. Foi? Foi. Vamos lá. Aqui esse videozinho, tá? Eu até recomendo se vocês quiserem. Na verdade, qualquer aula de engenharia, qualquer uma disciplina que vocês fizerem de engenharia, qualquer que seja, escolha uma disciplina, tá? Com certeza na Univest é uma universidade lá de São Paulo. Ela tem todas as grades de todas as disciplinas, cálculo, imagina uma disciplina que tem só específica de uma determinada engenharia. Você pode ter certeza absoluta que aqui nessa Univest aqui você vai encontrar. É só você botar lá canal da Univest, botar o conteúdo que você tem interesse de estudar ou entender e vai estar lá. É muito bom, tá? Eu recomendo de verdade. Não é concorrente da Unisong, é de São Paulo. Eu sou inscrito nesse canal, mas já assisti algumas aulas, realmente é muito interessante. É muito bom, é muito bom. Vamos lá. Deixa eu sonar um pouquinho aqui. Ao longo desta aula, vamos fazer algumas experiências simples, né? Para a gente entender um pouco melhor as 3 leis de Newton. Tá, esse coroa aqui, ele, não sei porque ele está aqui, que na verdade esse japinha aqui, que é o Cláudio, tá, é ele que vai apresentar tudo, ele que fala tudo, mas não por algum motivo que eu desconheço, acho que esse cara deve ser o reitor da universidade, ele deve ser físico, alguma parada doida aconteceu para esse maluco estar aqui, porque ele não faz sentido nenhum ele estar aqui, mas vida que segue. Elas foram enunciadas por Sir Isaac Newton. Sir veio depois dele se tornar famoso, né? E foram... A cara do Japinha é tudo. Olha a cara do cara, tipo assim, meu Deus do céu. O que esse cara tá fazendo? O que esse maluco tá fazendo, tá querendo? Enunciada no seu famoso livro Os Principia. Né? Vamos começar com a primeira lei, a lei de inércia. Eu quero lembrar o seguinte, nós vamos aqui reproduzir, né, experiências que ilustram a lei da inércia, mas tal qual formulada por Newton. Hoje nós entendemos a lei de inércia de uma forma um pouco diferente. A lei de inércia, ela define um conjunto de referenciais. Os referenciais ditos inerciais. Para os referenciais inerciais, vale a lei de Newton. Agora, o que é um referencial inercial? Quem está falando é o seguinte, Newton dizia assim, olha, se o corpo está parado é porque tem inércia nele, está inercial. Mas não é bem assim. Eu posso estar dentro do ônibus e aí a pessoa que está do meu lado, ela está eu posso considerar ela como um sistema inercial. Ou, por exemplo, a pessoa que está do lado de fora pode nos considerar um objeto em movimento. Tá? O motorista que está lá na frente do ônibus, ele é um referencial inicial, ele pode estar parado. Então, o conceito de inércia é um conceito de referencial. Tá? Você precisa de uma referência para você indicar o que está em movimento ou não, e se esse movimento gera aceleração. Referencial inercial, um referencial para o qual, na ausência de forças, o movimento é retilíneo. Todo tipo de referencial para o qual isso acontecer, dizemos referencial inercial. Agora, a formulação usual, aquela que é ensinada no ensino médio, é a seguinte. A inércia é uma propriedade, digamos assim, né, de um objeto de resistir ao movimento. Nós vamos ver isso depois. Né? Esse é um conceito de inércia. Né? Agora, a outra é a lei da inércia, que às vezes estipula que a tendência é sempre manter o seu estado de movimento. Se está em repouso, a tendência é ficar em repouso. Né? E se está em movimento, retilíneo, uniforme, é manter o movimento retilíneo, uniforme.
Então, quando estamos no ônibus e o ônibus breca, a nossa tendência é ir para frente. É por isso que nos machucamos muitas vezes. Ou então, dentro de um carro, num acidente, a tendência nossa é manter a velocidade do carro. O carro parou e nós vamos contra o vidro. Né? É isso, a causa de muitos acidentes, né? Essa lei de inércia. Então, Não, a lei da inércia não é a causa dos acidentes. A causa dos acidentes são os motoristas que não sabem dirigir, o povo que não sabe andar na rua. Não bota a culpa na inércia, não, que a inércia, coitada, tadinha, ela sofre todas as consequências. vamos primeiro a demonstrações, né, do que a gente chamaria, né, de lei de inércia, a tendência de permanecer como está, né? E a outra que é a questão da medida da inércia, massa como medida da inércia. Então, vamos lá. São experiências muito simples, né? São inúmeras, centenas de experiências que ele pode fazer, mas a gente trouxe duas aqui. A primeira é uma moeda e um papel cartão ou um plástico e aqui um copo. Então a gente pode colocar a moeda em cima desse papel e puxar rapidamente, né? Então a tendência dessa moeda é ficar onde está. Se eu puxo muito rápido, né, a força que eu vou fazer vai vencer o atrito, né? Existe o atrito aqui da moeda com o plástico e a moeda tende a cair no copo. Então isso eu tenho que puxar rapidamente. É claro que ela se desloca um pouco, porque Um pouquinho, há um pouquinho de atrito, né? Sim, É isso aqui, mas se você procurar remover cada vez mais, talvez colocando um sabão, assim, né? Vai comprovar melhor. Olha o espírito de porco do maluco. O seu Cláudio tá ali, tadinho, explicando o conceito de inércia, na boa, todo mundo viu a moedinha cair na porcaria do copo, mas vai lá o coroa querer malhar o maluco. Não podia ter colocado um sabãozinho aqui para poder diminuir. O cara não tem o que falar, pô. Pô, maior espírito de porco, cara. Mas a tendência da moeda é permanecer como está e, consequentemente, E a outra é colocar garrafas, por exemplo. Eu vou até deixar o copo aqui. Viu que o maluco é abusado, né? Mexendo na experiência do Cláudio, né? Cláudio queria usar o copo, ele já pegou o copo, jogou do lado. Aí o Cláudio, já abusado, vai mostrar para ele, vai esfregar na cara dele a competência dele. Puxar rapidamente o copo. Se eu puxo devagar, logicamente tem um atrito. Então essa força necessária não consegue vencer o atrito e todos vêm juntos. Mas se eu fizer muito rápido, a força exercida no papel vai ser maior do que a força do atrito. Então ele pode demonstrar a lei da inércia. Puxando rapidamente. Claro que o coroa tava doido que o negócio caísse, né? Pô, ele tá pensando nisso há um tempão. Tá sério ali pensando como que eu vou ferrar o experimento desse cara. Você não tem noção, ele faz isso durante todo coisa. O seu Cláudio só fica olhando e fala, cara, esse maluco tá doido pra poder me ferrar nesse experimento aqui. Tá, pô. Aonde ele está. Aí, ó, vai fazer de novo só pra tirar uma onda. Só pra esfregar na cara dele que não precisou botar detergente, botar nada pra poder deixar mais liso. Mostrar. Isso aí, cara, ó, isso é briga mental. Ali tá rolando uma briga de cérebros, entendeu? A pessoa que é leiga tá olhando assim, não, tá rolando uma parada de amizade ali, mas tá não, maluco. Ali a bicha ali tá pegando. É uma luta, é um fighter de físico. Pá, pá, pá. No final ele nem vai sair torto. Lembrando que Físico briga assim, ó. Tá parado, tendência é ele permanecer parado. Se ele estiver. Aí ele repete, permanecer parado. Tipo assim, tudo que o Japinha fala é tipo assim, meu Deus, a última palavra é minha. A tendência é continuar. E aqui, né? Então, agora eu só queria chamar a atenção, né, para essa segunda experiência, né? É que a gente diz que a massa é uma medida da inércia de um corpo. O que significa isso? Quanto maior for a massa, maior é a dificuldade de você aumentar a velocidade dele, né? Ou seja, é essa a ideia, né? A massa como um determinante, né? Uma medida da dificuldade de aumentar a velocidade de um objeto. Né?
é essa a ideia. Né? Então, ele vai mostrar aqui, quando considerar diferentes massas, né, qual é a diferença. Né? Então, vamos lá, Cláudio. Então, a inércia também então, pode ser usada como uma coisa para proteger alguma coisa de forças. Então, por exemplo, se eu quero construir uma hidroelétrica, uma barragem, então o que eu tenho que fazer? Algo com muita inércia, algo com muita massa, de forma que a força da água não seja capaz de destruir. Mandar esse vídeo para Vale do Rio Doce, para ver se os engenheiros de lá aprendem alguma coisa. Como a história dos 3 porquinhos, né? Eu tenho a casa de madeira e a casa de concreto. Então, quando você tem uma casa com muita massa, é necessário muita força para derrubar, por causa da inércia. Enquanto que uma casa de madeira tem pouca massa, pouca inércia, menos força para fazer ela cair. Então aqui eu vou usar a massa como um fator de proteção, né, para essa bexiga aqui. Então, a bexiga que tem uma madeira, né, um bloco de madeira. Eu coloquei aqui uma tachinha bem pontiaguda e aqui uma bola de bilhar. Quando a tachinha chegar até aqui, ela vai estourar. Nossa, que coisa óbvia, né? Será? Eu não imaginei isso. Eu imaginei, por que ele botou aquela taxinha? Sei. É um design, é um projeto arrojado, uma coisa, sei lá, para resistência do ar, se é para quebrar a resistência do ar? Não sei. Né? Deve ser alguma coisa, mas aí o Coroa, se não fosse esse maluco falar isso, eu não saberia que a taxinha era para isso. Eu acho que nessa daí, cara, era pra esse cara até. Só o Japinha tá explicando. O Japinha tá. Porra, esse cara Tô tá me falando, atrapalhando, velho. esse maluco aí deve ser o dono da parada lá, Com e aí, certeza. frustrado, tipo assim, não, tem que aparecer em algum É o vídeo cara desse que cara. pagou. É o É o cara que cara que pagou. pagou pra O Japinha tá aparecer. de cabeça baixa ali, pô, tendo várias ideias pra falar e não tem Não, oportunidade. pior, né? Japinha que montou essa parada toda, né? O maluco só tá lendo o script e vambora. Mas É vambora. isso aí. Quando eu soltar, ela não consegue atingir essa distância. Né? Porque ele tem uma. A massa da bolinha, tá? A massa da bolinha, junto com a velocidade, gera um momento que é chamado momento de inércia, ou conservação de momento angular. Nesse caso aqui é momento de inércia. Quanto maior a velocidade que a bolinha vier, independente se a massa dela for pequena, ela pode ter um momento tamanho tal qual que consiga fazer com que esse corpo aqui possa sair da posição que ele se encontra. Mas o contrário pode também acontecer. Ele vai trocar, ele vai colocar um objeto com uma massa menor aqui, né, e vai largar. E quando largar, a gente vai ver o que acontece, mesmo sendo da mesma altura, com a mesma velocidade. E protegeu, né? Porque a massa era bem grande. Né? Então, o incremento de velocidade tem um certo limite aí, né? Que é definido pela massa. Então, agora eu vou trocar esse bloco de madeira por um bloco mais leve de isopor. Que também tem a tachinha. Taxinha, viu? Ele percebeu que tinha taxinha. Com certeza absoluta, o cara que preparou todo o experimento, seu Cláudio, ele não ia falar da taxinha. Se não fosse esse cara aqui que só chegou ali de supetão, entendeu? Se não fosse esse maluco aqui, tá? O seu Cláudio estaria perdido. Vou agora colocar, pendurar da mesma forma. E vou soltar mais ou menos da mesma altura. Tcharam! O maluco doido para que desse errado. Ele deu aquele sorrisinho assim, pô, que merda. Estourou. A segunda linha, a gente prevê um movimento quando um objeto se encontra sob a ação de forças. Né? Então, essa é a lei fundamental da mecânica.
Em geral, a gente não contesta e não mede, digamos assim, a massa vezes a aceleração e a força e compara. Né? Usualmente a gente admite isso, dadas as forças a gente determina a aceleração. Então, o Cláudio tem algumas experiências aqui simples, né, que nos permitem comprovar, né, a lei de Newton, uma força conhecida, média aceleração, né, então ele vai nos explicar isso agora. Bom, uma experiência muito simples é utilizar o celular. Esses smartphones hoje em dia têm aplicativos que você pode baixar gratuitamente, vários e vários aplicativos, por exemplo, de um acelerômetro. O acelerômetro, ele vai medir a aceleração em todas as direções, no eixo X, Y e Z. Né? Então, você pode, por exemplo, usar aqui um celular e acoplar no carrinho. E aqui, no caso, eu vou... Para ele determinar a aceleração do carrinho. Exatamente. Não é? Se ele não dissesse que o acelerômetro era para determinar a aceleração, eu juro. Pô, esse cara tá de sacanagem, pô, não é possível. Eu juro que eu estaria em dúvida. Eu deixaria, na boa, eu deixaria só esse coroa aí dando aula, porque para que seu Cláudio está ali falando que ele botou um aplicativo que é um acelerômetro, que serve para aceleração, né? Para quê? Confirmação 3 vezes do que é a coisa, cara. Gratuitos. E ele, então, mede a aceleração dos 3 eixos. Sabe aqueles malucos quando você apresenta um trabalho e o cara repete o que você falou? Não, não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, mas não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei, você já sabe que o maluco não está entendendo nada, não tem a menor Isso ideia. aí. Ele só repete a última frase que você falou e vida A que sua segue. voz fica dando eco, né? Que o cara tá sempre repetindo, é eco. X, Y e Z. Z, X e Y. Todas as direções. Ele consegue registrar cada intervalo de tempo? Intervalo de tempo. Ele pode fazer um gráfico. Ele pode também armazenar o máximo de aceleração que for. Puxa, interessante, hein? Então, aqui no caso, Bem eu vou, bem simples, vou apenas usar na direção Y o máximo de aceleração que ele obteve. Né? Então, é muito simples. Basta prender uma mola, ou pode ser aquela mola de espiral de caderno também, não tem problema nenhum. Né? Então, aqui eu tenho uma mola calibrada, então, para cada elongação da mola, eu tenho uma certa força. O objetivo é o seguinte, ele vai fazer um gráfico de alongamento da mola e aceleração do carrinho. Aí vai formar uma reta. Tá? Com essa reta, você consegue saber a massa do carrinho, por exemplo. Calcular a massa do conjunto, né? Do carrinho e celular. Então, é isso que ele quer fazer. Mas com isso, você precisa calcular cada aceleração, cada valor de aceleração. Entendeu? Aí, com esse acelerômetro aqui, você consegue esse esqueminha, você consegue resolver o problema e gerar o gráfico. Então, por exemplo... Então você sabe a força, porque você mede a distância aqui. Exatamente. Sabe a constante elástica. Constante elástica. Perfeito. Força, exatamente. Então, eu solto e vejo qual foi a aceleração. Né? Então, eu vejo aqui o máximo de aceleração que deu. Seu Cláudio deu um miguezinho ali, né? Tem que dar uma puxadinha, né? Metros por segundo ao quadrado. Então, de novo, agora com... Desculpa, gente. O dobro da distância. Olha só, o Miguel. O dobro da força. Ele pega e dá uma puxadinha. Olha lá. Pô, seu Cláudio, tá dando mole, seu Cláudio. Tá dando Miguel aí. Porque você conhece o valor da força. Exato. E mede a aceleração. E faço isso para 4, 5 pontos. E você pode... Tirou a mão para não ser atropelado. X, que é proporcional à força. Então, você pode determinar quantos newtons foi de força. E aqui a aceleração medida no acelerômetro do celular. Então, a gente vê que mais ou menos é uma reta, relação linear de força com aceleração. E você pode comprovar a lei de Newton, segundo a lei de Newton. F igual a MA. E por meio do coeficiente angular dessa reta, determinar a massa do conjunto. Tá. Então, você pode determinar a massa do conjunto com um experimento muito simples.
Essa é bastante simples, né? Bastante simples. A força é conhecida e você vai medir a Aceleração. Ah, meu pai. Outras experiências podem ser feitas, né? Por exemplo, com esse acelerômetro. Por exemplo, a força de impacto. Isso é uma coisa que é muito pouco conhecido, né? Então, por exemplo, numa batida, eu quero saber, por exemplo, qual foi a força média, né? A força do impacto. Certo. Então, eu posso aqui, né, soltar e fazer uma colisão. E aqui ele vai registrar, então, o máximo de aceleração. Né, que foi. O maluco falou assim, aham. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. O celular podia quebrar. Um exemplo, eu vou aqui resetar. Eu vou aqui. A cara do coroa. Doido pra ver o celular se ferrando. 12,6, né, mais ou menos, metros por A segundo. cara dele não quebrou, né? Não, agora vai quebrar, agora quebra. Ele deve puxar essa madeira mais pra ponta, pro carrinho bater e cair, cara. Cara, Sabendo-se a aceleração. Você pode calcular. aí esse Cláudio é abusado, pega, joga de novo só pra mostrar pra ele que quem tá mandando nessa merda que sou eu. Aí pá, pá, joga aí, tá vendo aí, ó? Aí o coroa só vendo, esse celular não quebra. Esse celular não quebra. Essa é a massa. Porque a força é igual a massa vezes a aceleração. E depois é zero. Sim. É, né? Quando bate, geralmente zera, né? A pessoa morre. Você determinar. E outras demonstrações, por exemplo, Essa é legalzinha. Eu vou falar, mas ele vai complementar aqui. São duas bolinhas, tá? Uma é de borracha, as duas têm o mesmo diâmetro, as mesmas dimensões. Só que a de borracha é 2 vezes mais pesada do que a outra, tá? Que não é de borracha. E aí ele geralmente ele faz a pergunta para os alunos. Muito tempo atrás, eu fiz um experimento parecido com esse. E aí eu perguntava para os alunos o que era melhor que caísse na cabeça, né? Se era essa bolinha aqui com a metade do peso, mas um material bem sólido, ou essa aqui com o dobro do peso e um material que absorve mais o impacto. Aí geralmente o pessoal ficava meio que dividido lá. com duas bolinhas. Mas presta atenção, é sério. Como tá tendo uma luta mental ali, uma luta que só pessoas de um nível intelectual assim acima da média conseguem perceber. Seu Cláudio, depois dessa explicação, ele vai fazer uma paradinha só para esfregar na cara do coroa o quanto ele é bom. Segura, presta atenção. Uma de bilhar e outra bolinha de borracha. Coloquei chumbo aqui dentro. A massa desse é quase o dobro desse daqui. Você pode perguntar para o aluno, se eu soltar, qual das duas você prefere que caia na sua cabeça? Se é essa daqui, que é mais leve, ou essa daqui, que é mais pesada? O aluno vai dizer, não, essa daqui não, essa aqui está mais leve, então eu prefiro essa. Mas a gente pode ver pelo barulho se é isso mesmo que ele prefere. Isso seria a bola de bilhar. E aqui, a bola de borracha. Ver a diferença na força do impacto. Então, a força do impacto, ela depende também, então, de quanto foi a aceleração ou a desaceleração. Aqui, o impacto é muito rápido. Então, a mudança de velocidade é em um tempo muito curto, ou seja, uma aceleração muito alta. Certo? É por isso, gente, que os carros, a estrutura do carro, o metal, o material, a forma como o carro é feito hoje, ele é feito para absorver o impacto e não amassar. Antigamente, os carros mais antigos, 30, 40 anos atrás, esses carros bem antigos, quando eles batiam, o carro quase não tinha amassado nenhum, mas a pessoa dentro era um patê. Você não sabia onde começava a perna e terminava o braço do maluco ali dentro. E o carro quase que intacto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, segue-se essa premissa de absorção de impacto. Quanto maior o tempo de absorção de impacto, menor será a reação, ou menor será a força interna, né, que está ocorrendo internamente. Então, por isso que os carros de hoje viram
uma maçaroca e geralmente as pessoas acabam sobrevivendo de alguma forma lá dentro. Agora, prestem atenção no seu Cláudio. A aceleração é muito alta, multiplicado por essa massa, eu tenho uma força de impacto. Aqui é coisa de centésimos de segundo, ou milésimos de segundo. Enquanto que aqui, o tempo é muito maior. Se você tem um tempo maior, a aceleração é menor e, portanto, a força de impacto ela é bem menor. Então, esse daqui pode cair na cabeça. E o Ronaldinho, tirando uma onda, pá! Deu aula, nessa daí ele esculachou. Deu pô. uma de Neymar agora, pá! Aí o Coroa ficou boladinho, aquele sorrisinho de lado. Eu falei, esse maluco é abusado, Tô pagando pra essa merda aqui, foi o que paguei pra quê? Exatamente. Aí o Japinha já ficou feliz, percebeu que um sorriso de lado do seu Cláudio ali já saiu do tipo assim, tirei onda, dei uma de Neymar aqui, pá, da cabeçada. O outro maluco com um sorrisinho de lado, falando assim, filho da mãe, tá tirando atenção de mim, esse filho da mãe. Tá todo mundo olhando pra ele agora. Muito bem. Gil, tem mais um aqui, que é só para mostrar também a importância da aceleração, né? Então, aqui tenho aqui uma cordinha, um barbante fino, e aqui um bloco de madeira. Questão de vestibular, tá? De verdade, se quiser cair em vestibular. E aqui eu posso puxar o barbante aqui por baixo e escolher se eu quero que ele arrebente aqui ou se eu arrebente aqui. Interessante. Então, você diria, Ó, se eu interessante. puxar, vai arrebentar ou em cima ou embaixo, mas eu posso escolher. Tão natural. Por exemplo, se eu quiser que arrebente embaixo, basta eu puxar, mas de forma muito rápida. Eu puxo rápido, você praticamente não sentiu nada, né? Agora eu vou puxar devagar aqui, não vou puxar muito rápido. Puxar lentamente. Estou aumentando a força, e agora arrebentou em cima. Agora, O cara maluco não caiu na cabeça dele, que merda. Que bom, eu devia ter caído na cabeça dele. a massa é muito pequena, não adianta você puxar muito rápido. Muito devagar. Quero ver ele dar uma de Ronaldinho com essa peça de madeira aqui. Se quiser arrebentar a cordinha, tem que puxar de forma muito rápida. Então, nesse caso, mesmo puxando rápido... Tu viu o que o maluco quer fazer? Vocês notaram a maldade no coração do Coroa? Olha só como foi. Olha essa mãozinha safada desse maluco aqui. Olha o que ele ia fazer, ó. Ia estragar o experimento do seu Cláudio. Olha só. Olha, sente. Puxar muito rápido, muito devagar. Se quiser arrebentar a cordinha, tem que puxar de forma muito rápida. Então, nesse caso, mesmo puxando... Sentiu? Sentiu a maldade? Sentiu a maldade no coração? Ele segurou assim, ele ia segurar a porra da caixinha, ia quebrar o experimento do seu Cláudio. Aí disfarçou, ela puxou a mão pro lado, tipo assim, não, ninguém viu. Ninguém notou. Ninguém notou minha crocodilagem aqui, ó. Como a massa é pequena, a força de ação ela é pequena, não é suficiente para arrebentar. Agora ele ficou quietinho. Se deu conta de outra coisa curiosíssima sobre as forças. Ou seja, forças aparecem, surgem sempre aos pares. Nunca uma força aparece sozinha. Essa é a base da terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e da reação. Para cada ação, corresponde uma reação, que é uma outra força, aplicada sobre o outro objeto, de tal maneira a que essa força tenha... Seu Cláudio, eu vou explicar essa merda toda de novo. Por que esse cara maluco tá falando? Eu vou explicar essa merda toda de novo. São o mesmo módulo, mas sentidos contrários. É isso que é a base, né, da terceira lei de Newton. Ora, a coisa é bastante simples, né? Veja, eu estou aqui empurrando essa mesa, mas veja, a mesa está exercendo uma força sobre mim, sobre as minhas mãos, de forma que a força com que eu comprimo essa mesa é a mesma força em módulo, direção, mas sentidos opostos.
eu empurro a mesa para baixo e a mesa exerce... É impressão minha ou o defunto era bem maior? Sim. Então, esse aqui eu acho que é o melhor exemplo. Por que ele colocou blazer? Se seu Cláudio tá normal. Se você empurra É porque ele pagou para apresentar. Ó. Ah, esqueci. Verdade. por conta. Ele quer aparecer bem no vídeo. Claro, tu acha que você vai dar atenção ao cara do blazer ou o Japinha ali que parece técnico de TI? Não. Pô, o o cara Japinha do tá blazer. cara de gênio, pô. Tu olha pro Pô. o Japinha tá olhando pra baixo, tá tipo assim, pô, o cara tá falando um monte Não, de merda. aí, quando ele acabar de explicar isso aí agora, aí o Japinha vai vir desculachando, humilhando ele com a explicação de ação e reação. Olha só. Uma experiência bastante interessante aqui, né, para a gente verificar esse princípio. Né? O que se diz é que o Newton inferiu isso também a partir da experiência. Né? Dizem que ele utilizava um ímã bem grande e um ímã pequeno. Quando colocados, né, juntos, eles não se deslocavam. Né? O grande não empurra o pequeno, né? Esse é o fato. Por quê? Porque as forças são de mesmo modo, mesma direção, mas de sentidos opostos. De forma que a soma das forças, né, considerando o sistema, né, de dois ímãs, Japinha, a soma das forças são menores. Se bem que são forças aplicadas isso aí. sobre objetos simples, né? Ó, Aqui a experiência Se tocou. para mostrar, por exemplo, o funcionamento de um helicóptero, de um avião, por exemplo, né? Como que um avião voa, como que ele se desloca. Né? Então, um ventiladorzinho, então, quando ele gira, ele, por causa da inclinação das pás, ele empurra as moléculas de ar para trás. Então, a colisão dessas pás com as moléculas, ela empurra essas moléculas para trás. Então, a pá empurra a molécula de ar para trás, que, por sua vez, pela lei da ação e reação, a molécula empurra a pá para o outro lado. Então, a mesma força que ele faz sobre a molécula para trás, ele recebe para frente. Então, um avião, por exemplo, como é que ele voa? Né? Ele pega o ar, através das turbinas, e joga uma quantidade imensa de ar com os gases queimados da combustão, tudo para trás. Então, ele empurra o ar para trás e o ar empurra ele para frente. Então, a força que ele usa para ir para frente, um avião de toneladas e toneladas, é a mesma força que ele faz para trás, né, que é o que o ar recebe. Portanto, é muito perigoso ficar atrás de um avião quando ele está decolando. Existem vários casos de motoristas que passaram atrás do avião na hora da decolagem, ele não percebeu e o carro foi jogado para longe. Por quê? Porque a força que o ar exerce sobre o avião é a mesma força que faz o carro ser jogado para longe. Então aqui, a ventoinha, né, a gente sente aqui o vento, quer dizer, que está empurrando o vento para trás. Então se eu solto... Ele acaba acelerando, na verdade. Exatamente. Aqui se pode admitir a força praticamente constante, né, num intervalo relativamente curto, não pode? Pode. Praticamente constante. Agora, no caso do helicóptero, o que eu tenho? Né? Eu tenho, então, as hélices, as pás, jogando o ar para trás, para baixo, né? Então, ele subindo. Agora, é importante lembrar que, como ele empurra o ar para trás, é necessário que tenha uma quantidade de ar suficiente. Portanto, é complicado, por exemplo, voar com um helicóptero em grandes altitudes, porque lá a falta de ar. Isso é inteligente. Se você tem alguns aviões, helicópteros, eles têm um limite de voo. Eles têm um máximo para chegar. Eles não conseguem ultrapassar, não é por questões de pressão atmosférica, não é por isso. É porque para que haja um movimento, para que o avião possa seguir em frente, ele precisa pegar a massa que está à frente dele e jogar para trás. A massa que está na frente jogar para trás. Se ele está num lugar rarefeito, não existe massa suficiente para se jogar para trás, consequentemente, ele não tem força suficiente para ir para frente. Isso pode gerar pane e outras situações. A mesma coisa com o helicóptero. Se ele tiver uma altura, chegar a uma determinada altura, onde o ar é rarefeito, ele não tem ar para jogar para baixo. Consequentemente, ele não vai conseguir ter
a ação de ascendência, de força, a força ascendente não acontecer. Fala o motor a reação. Se for um jato, se for aí uma outra situação onde você tem como motor a combustão, aí a situação é diferente. Por isso que para essas situações onde você vai ultrapassar esse nível de altura, né? Onde o ar já é rarefeito, você utiliza foguetes, motor a propulsão. Então não tem sustentação. Assim como o avião. Nesse caso, eu precisaria de foguetes. E uma coisa interessante que a gente vê muito em desenho animado, né? Que Isso é legal, hein? dá uma ideia totalmente errada da leis de Newton, né? Que é, por exemplo, quando você tem um barco à vela, né, no desenho animado, e numa situação que não há vento nenhum, a pessoa lá dentro do barco liga um ventilador sobre a vela. Uhum. Então, ele fazendo vento na vela e o barco começa a andar. Então, quer dizer, isso seria impossível, né? Quer dizer, isso se representaria a vela, né, no barco. E quando eu coloco a vela bem perpendicularmente ao ventilador, né? Então, ele não vai nem para frente nem para trás. Alguém já viu um videozinho de um maluco em cima de um skate com um motor de sopro de folha e um guarda-chuva? Não sei se vocês já viram. Não, vocês não veem. Não, eu não vi não, mestre. Depois vocês procurem. É uma situação que teoricamente não deveria acontecer, mas o vídeo é vendido como se ele tivesse feito uma coisa inteligente. Mas não, olha, vocês vão ver o seguinte. Tá vendo que tá essa situação aqui? Esse objeto está preso no sistema, ele faz parte do sistema. Quando esse motor, quando esse ar é jogado para cá, tá para frente dessa tela aqui, a tela lança o ar também de volta no sentido oposto, ou seja, você zera a ação e reação. Então não tem como haver um movimento aqui nesse caso. Tá vendo? Funciona como se fosse um freio. Olha lá, ó, tá parado, tá vendo? Então, ele está sofrendo uma força para cá, porque ele está empurrando o ar para lá. Por sua vez, o ar bate aqui nessa vela e empurra a vela para lá. Meu gato quer participar da aula aqui. Duas forças aplicam Ai, meu Deus. no carrinho. Uma pra cá, Olha lá o carrinho, presta atenção. E a somatória delas e mais atrito vai te dar zero. equilíbrio, ele fica reforço. Exatamente. Agora, se eu tiro... Agora olha só que maneiro, ele vai tirar e vai deixar, não vai colocar a vela fazendo parte do sistema agora, tá? Ela vai ficar parada e ele que vai ter o controle dessa força. Olha lá, ó. Aí é diferente. Por quê? Ele está fazendo com que a força seja diferente de zero, a partir do momento que ele empurra. O braço dele empurra, na verdade, o braço dele é que está fazendo a ação do movimento. Entendeu? Porque se ele ficasse parado, por exemplo, se a vela tivesse fixada ali, tá? Teria a ação e a reação, estaria zerando, as forças estariam se zerando ali. Só que aí, se você pegar, ele pegou o objeto e agora ele está empurrando, porque agora não está mais acelerando, então é como se ele estivesse empurrando, só que sem tocar, né? As forças continuam zeradas, só que a força que ele aplica no braço dele faz com que esse somatório dessas forças, a resultante, não seja igual a zero e haja movimento. Agora essa força está sendo exercida no meu corpo, não. Sim, viu? Sobre você, não sobre o carrinho. Viu? Agora ele colocou aí Somatória da magia. Magia. Agora, se eu fizer uma pequena inclinação, aí agora Showzinho. existe uma Muito provavelmente, dependendo da rodinha, ela pode fazer até um círculo, né? força resultante. Né? Porque agora o ar agora tem uma componente da força sendo exercida. Interessante também esse caso. Tipo assim, caguei. Interessante esse caso. Vê o dedinho dele assim na mesa, tipo. Interessante esse caso. Tipo, acaba logo a explicação. Vale, porque agora tem uma certa componente. Muito bom. Tipo, muito bom. Aí, tipo assim, ele explicando lá, não, eu aperto na mesa, eu faço na mesa, a mesa faz comigo, não, maluco pega
pega uma paradinha com pilha, toda esquematizada, papapá, mostra a reação, explica a situação toda. Tipo assim, jogou no lixo toda a explicação dele no início. Vamos falar sobre o conceito de força resultante. Em primeiro lugar, se eu tenho só um objeto e sobre esse objeto age um conjunto de forças. Então, agora o desespero dele de tentar explicar melhor do que o Japinha, para ele não ficar feio na fita. se escreve. E aí só se enrola. Força resultante, que não é uma força. São várias às vezes. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração daquele corpo. Porque eu tenho um corpo. Na realidade, a lei de Newton, como anunciada agora, é para pontos materiais, né? Mas o que vamos dizer agora também vale, né, para objetos extensos, né, para corpos rígidos, né? Só que nesse último caso, em relação ao movimento de translação, né, que a gente considera a soma das forças. Então, se eu tenho um objeto, e nesse sentido é importante lembrar o diagrama do corpo livre, porque você vai ter que, em cada problema, identificar quais são as forças, né, que agem sobre o objeto. Né? Olha, com certeza, seu Cláudio demorou um tempinho para poder montar esse esquemazinho aqui. Tá? São dois ímãs, neodímio, ferro, boro. Aquele neodímio, aquele que não é natural, né? Aquele metálicozinho de aço, né? Que é magnetizado. Aí ele botou um aqui, numa bolinha esférica de isopor, aqui em cima, e aí tem equilíbrio através de um fio. Então tem três forças. Tem a massa do isopor e da pecinha daqui, né? Do ímã, a atração do fio e mais a ação magnética. Ou seja, para ele conseguir botar isso aqui em equilíbrio, bonitinho, ele demorou um tempo. Assim, não foi uma parada do tipo... Dá um trabalhozinho. Para quem tentar fazer isso aqui, dá um trabalhozinho. Aí olha a cara de seu Cláudio olhando para o maluco, com um cagaço dele arrebentar o ferrar, né? Ferrar o experimento dele. Ele mordendo no lábio. Nossa, esse maluco vai acabar com o experimento. Demorei um tempão. Aqui, por exemplo, eu tenho três forças. Né? Então, olha o olhar dele. Olha o olhar dele. A preocupação dele. A lei de Newton, você vai escrever em termos de componentes da força resultante. Quais são as forças que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a força magnética, que é uma força à distância, exercida. Seu Cláudio segurando na mesa. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vai acabar com o negócio. Também a força peso, que no caso leva em conta também a força peso. Ó. A força peso do... E finalmente a tração, né? De forma que... Caiu! Naturalmente, disfarçando, seu Cláudio puto, seu Cláudio boladão. É igual a zero. Nesse caso, aí ele tentando, ajeitando e foi. Se saiu bem. Todas as forças agindo sobre o corpo. Mais um. E é claro que você pode ter certeza. Seu Cláudio encontrou uma encruzilhada, uma galinha preta e botou o nome desse maluco aí. Na realidade, no caso da segunda lei de Newton, nós não temos uma equação, temos três equações. Né? Para cada componente, você tem uma equação. Né? Então, esse é um aspecto que nós estamos querendo chamar a atenção. Agora, acontece de, às vezes, você ter mais de um corpo, mais de uma partícula, né? Então, nesse caso, você precisa identificar todas as forças, né, agindo sobre cada um dos objetos, né? Então, Cláudio, vamos lá, monta aí a sua experiência e a gente vai comentando, né? Sim. Aqui é uma experiência de estática também, então, na qual a somatória das forças então vai ser igual a zero, né? Ou seja, ele vai fazer um experimentozinho de roldana, tá, gente? Aqui tem uma roldanazinha, né? Uma polia, tanto faz. Tem um ângulo já no esqueminha aqui. E aí ele vai fazer esse conjunto aqui, passar pela roldana e mostrar o equilíbrio através da relação angular, tá? Você quer, seu infeliz? Você quer? Demônia. Tô dando aula, cacete. Muito simples,
quer pegar um carrinho, você dá a massa dele, né? Quer dizer, você pesa a massa. Um balde, também mede-se a massa. Um plano inclinado, né? Você pode mudar a inclinação. Agora, aí seria um pouco complicado, porque tem que levar em conta o centro de massa. Olha só, olha o Coroa estragando a parada do experimento, que não tinha nada a ver ele falar em centro de massa. Ele tá ali querendo quebrar o Japinha de qualquer jeito. O Japinha tá querendo só explicar o equilíbrio de corpos, e o maluco começou a meter uma parada que não tem nada a ver na situação ali, que não tinha nada a ver com o problema. Só para poder atrapalhar a explicação do Japinha. Ele tá bolado desde a explicação lá do barquinho. Para levar em conta onde é que haja força-peso, se ele for resolver esse problema. Sim, né? sim. Se for só experiência, não, né? Se for para ver o equilíbrio, não. Hã? Aí não teria problema nenhum. Então, o desafio seria esse, né? Tem um carrinho, um caminhãozinho, aqui um balde, as massas conhecidas. E aqui você pode dar para cada aluno, para cada grupo de alunos, 2 garrafinhas contendo água, né, aleatoriamente. Então, como exemplo, eu tenho uma garrafinha de 135 gramas e aqui uma outra garrafinha de 254 gramas. Então, o desafio seria um exercício experimental, né? Colocar essa garrafinha no balde, essa garrafinha aqui no caminhão e pedir para o aluno fazer aqui, né? Ou descobrir, pedir para o aluno descobrir, determinar qual é o ângulo desse plano inclinado na qual você tem equilíbrio dessas forças. Então, vamos ver aqui. Maluco não ajuda não, tá? Maluco só olha lá, ó. Aqui já está Doido para que o negócio dê errado, ó. Espírito de porco. foi calculado, então já foi determinado o ângulo. Na hora de derrubar o negócio ali, ele derrubou. O equilíbrio de força. Qualquer lugar que eu deixo, então ele se equilibra. Claro que tá macetado, né? O seu Cláudio já sabia exatamente qual era o ângulo que ele fez antes. Né? Isso aqui não foi no chute, não. Se ele tiver um ângulo maior ou menor que isso aqui, essa condição de equilíbrio não muda. Agora, se eu mudo o ângulo um pouquinho, né? Se eu diminuo o ângulo um pouquinho, o caminhão tende a vir para cá. Agora, se eu aumento um pouco o ângulo, vai ter, então, uma força resultante para lá. Então, o desafio seria, qual é o ângulo na qual eu tenho o equilíbrio? Seria um exercício experimental muito simples e muito fácil de montar. Agora, Olha só. Ó, analisar direitinho, né? espírito de porco. À luz da dinâmica, né, newtoniana, né? Ele precisa levar em conta, né, no caso desse sistema aqui, né, no baldezinho, a garrafa, né, você tem 2 forças, né? A força peso e aqui a força de tração aqui, né? Então, são 2 forças, né? Veja que agora estamos falando de 2 objetos, né? Tá se enrolando. Você precisa levar em conta a somatória das forças sobre esse sistema. Seu Cláudio, tá estragando meu experimento. Olha o seu Cláudio mordendo de novo. Olha o seu Cláudio mordendo de novo lá. Meu Deus do céu, tá estragando o experimento. Pô, ele tá puxando, vai tirar Puta do merda. ângulo, vai cair tudo, cara. Cara, Só que tá fazendo merda. não, ele tá querendo dificultar, ele quer mostrar que conhece com uma profundidade absurda o conceito. Já acabou. Cara, às vezes entregar, aceitar que já acabou, que o seu Cláudio já explicou, ele quer dar a última palavra, maluco. Ah, seu Cláudio tenso ali, ó. Aquele é um pouco Ele mordendo a boca. Ai, meu Deus do céu. complicadinho, né? Porque precisa deixar o centro de massa. A força-peso tem que ser colocada no centro de massa, né? A força de atrito, né? A força normal e T, né? Veja só, tem 4 forças, né? Sim. Naquele caso, agindo sobre ele. E é claro que, do ponto de vista da segunda lei de Newton, você, né, tem que analisar aqui, no caso, 2 móveis. Né? Não são pontos materiais, né? Porque aí nós estamos falando de corpos rígidos mesmo. Né? Mas, de qualquer maneira, isso ilustra bem. Quer dizer, eu tenho que analisar
um corpo que se movimenta, um ponto material e um outro. E para cada um deles, né, você vai escrever a lei de Newton. Né? F, ou a soma das forças Se enrolou. Tá se sobre enrolando. Cara, a conclusão que eu tenho é Se que esse cara enrolou. só sabe atrito, pô. Ele já falou atrito mais 350 vezes. Ele só sabe atrito, pô. Se enrolou. Ele olha pra uma coisa e aponta atrito. Atrito. Ele olha e fala atrito. Ele Ó, tá com ponto eletrônico, ele tá com ponto eletrônico. Ontem ele tinha que estar com orelhão eletrônico ali. Também acho. Ó, é atrito. Mas aí, atrito. Ele só fala sobre atrito, pô. Não existe outra força, não, pô. Ó, seu Cláudio quebra logo. Não, aí eu pego e desprezo os atritos. Tipo assim, sabe esses 15 minutos que tá falando sobre atrito? Eu caguei. Pronto, acabou. você considera também essa do sem massa. Ele acabou de falar que desconsidera a porra toda, seu Zé Ruela. Cortar essa linha e aceleração. Seriam 2 desafios. Pronto, acabou, graças a Deus. Pronto, acabou a aula de atrito. Não, agora é o experimento. Vamos pegar esse maluco aqui, ó. Eu falo que se você pegar e botar 20 físicos dentro de uma sala e uma pessoa normal e dizer quem é normal aqui, você vai encontrar a pessoa normal, cara. Olha só a cara dos físicos. Olha a cara. A gente tem cara de esquisito. Entendeu? Bota 20, é sério. Só uma pessoa normal, uma pessoa, sei lá, um indivíduo qualquer da rua. Você vai saber que aquele indivíduo é o único que não é físico ali. Mais importante da física, que é a força de atrito. Agora é o experimento, tá, gente? Isso é o que a gente realmente vai fazer em sala. Ele vai pegar essa plaquinha aqui, parecido com o lado do seu Cláudio, né? Isso gera uma certa angulação, e aí você vai colocar vários objetos sobre essa placa de madeira. No caso lá da Uniswan, no laboratório é metálica. Você vai ter um ângulo e vai colocar vários 3 a 4 objetos diferentes, e a gente vai calcular o atrito estático, e não o atrito dinâmico. O atrito estático, ou coeficiente de atrito, tá? É a característica que existe entre duas superfícies diferentes, ou até duas superfícies iguais, tá? Quando você está no ensino médio, entende-se atrito como o grau de rugosidade entre uma superfície e outra. Né? Imagina se eu pegasse duas superfícies bem rugosas, tá? E aí a rugosidade entre elas, imagina que eu estou aumentando isso aqui em 1 milhão de vezes, 10 mil vezes, tá? Entre duas superfícies. Obviamente tem rugosidade e isso gera uma ancoragem. Essa ancoragem a gente chama de atrito. Só que, na verdade, não é bem assim. O que a gente conceitua como atrito, na verdade, é a ação de atração ou repulsão da última camada eletrônica da superfície dos objetos. Na verdade, os elétrons ali estão se repelindo ou se atraindo de alguma forma, gerando essa ação que a gente chama de atrito. Tá? Nós sabemos hoje em dia que qualquer superfície, né, ela é formada por átomos. Na superfície da superfície nós temos elétrons. Quer dizer, a gente imagina hoje em dia que cada superfície composta de átomos tem na sua parte externa, né, superfície da superfície, elétrons. E todos esses elétrons, né, interagem com outras superfícies. Se eu pegar uma superfície como essa e tocar nessa, eu estou tocando, na realidade, elétrons contra elétrons. Na época de Isaac Newton, né, ninguém sabia da existência, da estrutura da matéria, propriamente dita. Então, imaginava-se as coisas de forma macroscópica. Né? Então, por exemplo, hoje em dia nós sabemos que se empurrarmos uma superfície contra a outra, haverá uma repulsão de elétrons. Né? Na mecânica clássica, né, de Newton, imaginava-se o quê? Uma ação, uma reação. Por isso que toda vez que quando você bate numa superfície qualquer, né, a minha mão também é feita na superfície de elétrons. Quando bate, há uma repulsão. Essa repulsão é a reação a ela aplicada. Né?
Então, Isaac Newton não sabia, mas toda ação corresponde a uma reação devido à interação dos elétrons de uma com a outra. Minha mão é feita de elétrons na superfície, né? Então, os corpos se interagem de maneiras bem complexas, né? Cada superfície tem uma estrutura um pouco diferente, e aparece uma força que impede o movimento, que é a força de atrito. Então, se eu colocar esse objeto sobre essa superfície aqui, a madeira, né? Madeira prensada, essa superfície específica, se eu empurrar ele para. Por quê? Porque existe uma força contrária ao movimento, que é a força de atrito. E é importante, tecnicamente, né, você classificar a superfície. Essa superfície que nós temos aqui, como é que eu posso medir esse atrito entre uma e outra? Nós medimos isso através de um coeficiente, né? Um coeficiente de atrito, né? Então, a gente... Esse coeficiente de atrito, bem. A gente sabe. Ô, bosta, queria deixar bonitinho para ficar aberto aqui. Esse coeficiente de atrito é estático, tá? Então é sem o movimento. O coeficiente de atrito estático, ele é muito maior, o valor dele, numericamente falando, ele é muito maior do que o dinâmico. Você consegue perceber isso quando você vai empurrar um sofá ou um objeto na sua casa, ou enfim. Quando você vai empurrar alguma coisa, empurrar mesmo. Que rola é o seguinte, quando você aplica uma força absurda, quer dizer, para poder ultrapassar a força de atrito estático, quando você ultrapassa essa força de atrito estático, você sente que a força dali para frente é menor do que a para tirar da inércia, do estado inicial. Então, quando você está na inércia, né, quando o estado inicial existe, para você tirar aquele objeto do estado inicial, você precisa aplicar uma força muito maior. Tá? Então, isso está associado diretamente ao coeficiente de atrito. Alguém falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não? Sabe que a força de atrito que impede... Você tem que ser igual ou maior o peso do objeto que está parado. Então, depende. A normal, você está falando? Essa força para locomoção. Depende da normal. Se tiver uma inclinação, essa normal vai ter um valor diferenciado. Essa normal vai ser o cosseno da inclinação. Ou o seno da inclinação. Não necessariamente vai ser igual ao produto do peso do objeto. O peso do objeto vezes o coeficiente de atrito. Nem sempre a força de atrito é assim. Por exemplo, se você trabalhar numa rampa, aí você tem essa inclinação. A normal está aqui, mas o peso está apontando com uma certa angulação para baixo. Foi isso que você falou ou não? Não sei se... o teu fone está meio... O que eu estava falando é tipo, um objeto está parado. Aí vem uma outra força, né, para empurrar esse objeto parado para ele se deslocar. O que eu estou dizendo é que essa força, ela tem que ser, tipo, em comparação ao peso, né, igual ou maior ao peso desse objeto. Isso aí, igual ao superior. Essa força normal não é a força, tipo, de sustentação, tipo do chão. A gente está em pé em cima do chão, é a força que o chão... Essa força normal, ela altera, ela muda. Por exemplo, quer ver um exemplo? No elevador. Quando você está no elevador, a sua massa e a gravidade continuam a mesma. Quando você está no elevador, a sua massa e a sua gravidade continuam a mesma. Só que quando você está subindo com aceleração, você tem a sensação de estar mais pesado. Essa sensação de estar mais pesado é a normal, que é maior que o seu peso. Agora, quando o elevador está descendo rápido, com uma certa aceleração, você se sente mais leve. Note, o seu peso continua o mesmo, a sua massa continua a mesma e a gravidade continua a mesma. Essa sensação que você tem física de sentir mais leve é a normal de quem é menor. A normal, quer dizer, a força de reação sobre a sola do seu sapato, a sola do seu pé, é menor do que o peso que está sendo colocado. Então, a normal, ela não é uma ação e reação do peso. A normal é a reação da superfície sobre um objeto, no sentido oposto do objeto. Eu tenho meu celular, aí existe uma normal para cima, tá? Essa normal, agora, nesse momento, essa normal é igual ao peso. Por acaso, vai ser a ação e reação do peso. Mas se, de repente, eu subir muito rápido com esse celular, a normal vai ser muito maior, porque eu vou estar acionando uma pressão, uma força muito maior sobre o celular do que a própria força peso dele para baixo. Um exemplo. Então, a normal, ela se altera.
tá? Nesse caso do movimento que o senhor acabou de falar, eu entendi. Agora eu pensava, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, se eu entendi errado em outras aulas. Já normal, no caso do corpo parado, no caso... Nesse caso, ele está falando na horizontal, né? Normal... Na vertical. Na vertical? A gente, uma pessoa em pé. Então, a força que o chão exerce para sustentar a pessoa, né? É a mesma, é igual. Mas essa força não é nula, não tem como... Vai se anular se você não tiver, se você não estiver no estado inércia, se você não tiver subindo acelerado, nem descendo acelerado, estiver andando, tá, agora, como nós estamos agora, tá? Acreditando que ninguém esteja assistindo essa aula dentro de um elevador, por exemplo, tá? Ou num parque de diversão, um cabum, num parque de diversão, tá? Nesse momento agora, a normal se você estiver sentado, né, que a cadeira está fazendo sobre as suas nádegas é igual ao peso que você faz sobre a cadeira e vice-versa, tá? Se você estiver em pé, a força a normal que está apontando para cima, que é a reação do solo, ela é igual ao seu peso para baixo. Então elas se anulam. Por quê? Se a normal for maior ou o peso for maior, o que vai acontecer é que você vai subir ou você vai afundar no chão. Se isso não acontecer, se você está andando e essa situação não está acontecendo, é porque a relação entre a normal e o peso está zerando, está anulando, está nula. Entendeu? Você tem reação nula, zero. Você tem zero de movimento, zero de ação. Ó, igual assim, você está com essa pecinha aqui. O peso, essa peça, ela tem um peso. A normal da minha mão, a ação da minha mão para cima é igual ao peso dela para baixo. Agora, se eu deixar ela cair, se eu fizer esse movimento aqui, só esse movimento de queda, significa que a normal vai ser menor porque o peso está sendo maior, porque está descendo. Deu para entender? Não sei se consegui ser claro. Agora eu entendi. No caso, a força que o chão exerce para sustentar o nosso peso no caso da estática, né? Ela se anula pelo fato de ser iguais. Eu pensava que ela se anulava, na minha cabeça pensava que essa força anulava. A normal não anula. Se anulava porque não tinha como calcular. A única situação que ela anula com peso, que ela se anula com peso, que ela é igual ao peso, ela é igual porque, na verdade, ela está num sentido oposto, né? Então, quando você soma, sei lá, 10 menos 10 vai dar 0. Então, nada acontece. Mas quando você sobe, quando você desce, existe uma alteração na normal. Ela aumenta de valor ou diminui de valor. Por isso que quando um elevador arrebenta os cabos de aço do elevador e ele cai, a pessoa tem a sensação de gravidade zero. Essa sensação de gravidade zero é porque a normal está tão pequenininha ou quase zero que não existe ação da superfície do chão do elevador sobre os pés daquela pessoa. Aí, quando, obviamente, o elevador chega finalmente no fundo do poço, né, a pessoa sente toda a carga da massa dela, vezes a ação da queda. Enfim, aí é um desastre, é só morte, sangue, pedaços de pessoas voando. Continuando. O corpo não anda porque existe uma força segurando ele na direção contrária, é proporcional à força normal, quer dizer, a reação da superfície contra ele, para cima. Essa força normal depende do peso do corpo. Então, um corpo muito pesado, você vai ter uma força de atrito para empurrar ele mais intensa. Né? Bom, forças são forças. Agora, cada superfície tem uma coisa própria dela, que é esse coeficiente de atrito. A gente representa por μ. Esse Ezinho significa que é um coeficiente de atrito estático. Então, esse corpo está parado. Para ele se movimentar, ele tem que vencer essa força e ele tem uma interação própria dele, dessas duas superfícies, que nós chamamos de coeficiente de atrito. Não tem unidades e estático. Por quê? Para tirar ele do movimento, nós temos que vencer. Então, esse coeficiente é o chamado coeficiente de atrito estático. Bom, e tem o dinâmico, né? Quando ele está em movimento, a interação com os elétrons é um pouco diferente. Então, esse coeficiente é chamado coeficiente de atrito cinético. Mas, na prática, como é que a gente determina esse coeficiente?
Se alguém pedir a você, olha, ali tem uma superfície tal, ali tem outra superfície, quanto vale o coeficiente de atrito entre elas? Então, a nossa tarefinha simples hoje é a seguinte: nós vamos colocar 4 objetos sobre um plano inclinado. Então, nós temos aqui o plano inclinado, feito de madeira, e esse plano ele já está aqui numa posição, né? Aqui nós temos um nível, né? Vemos aqui que ele está bem certinho no nível, né? A câmera também. Então, é claro, tudo aqui é aproximado, né? Nada exato, não se preocupe com a exatidão perfeita, porque sempre tem um errozinho e tal, erro de paralaxe, né? Que a gente chama de erro de paralaxe. Erro de angulação na hora de medir. Quando você vai medir, pega uma régua e observa ela, se você olhar ela de frente, você pode marcar um valor, olhar um pouco de lado. Então, isso são erros experimentais. Então, se nós pudermos determinar uma coisa o mais preciso possível, é o que nós tentaremos fazer. Mas sempre há erros na medida. Não vamos nos preocupar com a exatidão. Porque está preocupado com a... Vamos nos preocupar com a metodologia. Né? Se alguém perguntar a você quanto vale o coeficiente de atrito entre, por exemplo, essa madeira e essa outra madeira, entre essas duas superfícies, quanto é que vale esse coeficiente de atrito? Bom, caraca, eu posso parar o vídeo em qualquer momento, ele parece que ele está sempre fazendo uma careta. Qualquer momento, na outra aula, passei o mesmo vídeo, parei em momentos diferentes, mas ele sempre está fazendo uma careta. Caraca, bom, enfim, a ideia não era essa, a ideia era que pular para cá. Aí o que acontece? Aqui ele está falando o seguinte, deixa eu ver se ele apresentou o... Peraí, rapidinho. Nesse que eu quero não, quero outra coisa. Tá igualzinho o professor Daniel, ele não tem uma cara de doido? Todo mundo tem cara de doido. Aqui, ó. O coeficiente de atrito estático é a tangente da inclinação ali da madeira, tá? Daquela plataforma, tá? O ângulo de inclinação, o ângulo daquela inclinação, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Você tem o coeficiente de atrito estático. É isso que a gente vai descobrir em sala. Então, na verdade, você vai colocar o objeto sobre lá nesse caso é uma estrutura metálica, né? Vai levantar com um certo ângulo, tá? Na verdade, você vai fazer isso com 4 objetos diferentes. Ele até mostra aqui exemplos, ótimo. 4 objetos diferentes que vão estar interagindo com essa madeira, com essa superfície. E aí você vai fazer a inclinação, vai botar o objeto. Esse objeto, quando ele começar na pentelésimo de começar a escorregar, você tem que perceber que ele não pode acelerar. Ele tem que escorregar com velocidade constante. E aí é o momento que você tem que parar, e aí você vai medir o quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, você vai pegar uma régua. Cadê a régua? Você vai pegar uma régua, você vai marcar um ponto de referência. Note que ele marcou em azul aqui, ó, um ponto. Mas qualquer ponto aqui nessa régua vale, tá? Contanto que seja um triângulo, tá? E você respeite a altura, o ponto de início e final da altura, né? E desse ponto até o eixo, não importa. Você pode fazer 1000 triângulos aqui, que todos eles darão o mesmo valor angular. A tangente desse ângulo é o coeficiente de atrito estático. E aí você consegue saber qual é o coeficiente de atrito estático, por exemplo, de 3 materiais diferentes sendo aplicado na mesma superfície. Professor, para que serve isso? Por exemplo, você vai comprar uma bancada de escritório, tem uma máquina que você precisa colocar em um determinado local, você precisa saber se o atrito naquela superfície ali é necessário, é suficiente, para que aquela máquina, de repente, não escorregue. Um piso tátil na área da engenharia de produção, por exemplo, como deve ser o piso tátil, qual é o coeficiente de atrito piso tático, a bota que vai comprar para os funcionários, ou que os funcionários vão usar em relação à superfície ao qual eles vão andar para não ter risco de acidente. Tudo isso você precisa entender a relação do coeficiente de atrito e a superfície de atuação. Né?
Isso não é tabelado, tá? Isso às vezes você tem que fazer, buscar, identificar para poder saber se aquilo ali vai ser útil ou não. Ou às vezes o atrito é tão grande que pode vir até atrapalhar e causar acidente. De repente uma bota de borracha sobre uma superfície de borracha, e aí essa tração é tão alta, essa reação de atrito é tão alta, ao ponto da pessoa tropeçar, cair, poder se machucar e gerar algum tipo de acidente, tá? É basicamente isso. Ele vai só repetir isso algumas vezes para cada um dos materiaizinhos e mostrar a relação deles. E finish, tá? Não mais que isso. Então, senhores, tem gente ainda aí? Ah, que bom. Não estou sozinho. Eu nunca acabei aula com zerado, né? Mas já teve colega meu que terminou a aula, quando voltou não tinha ninguém. Tipo assim, tava uns 10 minutos falando sozinho. Por que isso? É sacanagem, pô. Pô, dá maior tristeza, cara. Aí é pra tomar remédio de tarja preta e esquecer da vida. Pô, pesado. Pô, me agarro no travesseiro e eu fico logo triste. Eu fico logo assim, ó, em estado fetal. Ai, meu Deus, ai, meu Você acha que Deus. foi semestre passado, o professor estava comentando isso. O professor estava comentando isso, que aconteceu isso com o professor aí. Voltou assim, quando ele voltou com a aula, não tinha mais ninguém, tá? Zerado. Ele tava mais de meia hora dando aula pros ventos, pro nada. Eu fico tenso, né? Eu falo assim, toda vez que eu volto a tela para mim, aí eu já fico 1, 2, 3, 4, tem mais de um, tá bom? Enfim. Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Faltam 10 minutos para as 10 da noite. Vocês tiveram uma boa vontade de ficar comigo até agora. Muito obrigado. E nos vemos na próxima. Espero fazer uma aula um pouquinho mais decente, de repente mais interessante, para poder ter mais alunos. Apesar que a maioria vem no primeiro tempo. Pessoal geralmente não tem aula depois, né? Aí o pessoal vem para assistir no primeiro tempo. Mas foi legal. Eu vou passar a vir no primeiro tempo, que aí eu consigo, porque agora, por exemplo, cheguei da rua, tô morrendo de sono, já não tava aguentando. Já tava assim, né? Batendo. Tava exatamente assim. Perdeu todas as piadas maneiras que eu fiz aqui, tá vendo? No primeiro e no segundo tempo? No primeiro e no segundo tempo. Tudo bem que as piadas são quase as mesmas, né? Mas eu gostei do vídeo do